Salve galera, bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Malagoli e muita gente vem me pedindo para eu falar um pouco sobre metaverso. Eu vou para algumas faculdades, eu dou palestra, explico um pouquinho qual é o conceito do termo metaverso e isso já ficou um pouco bagunçado. Então eu falei assim, deixa eu fazer uma gravação, deixar aqui disponível para vocês no YouTube, explicando um pouquinho como que é a palestra que eu faço até, inclusive, para vocês entenderem qual é o conceito do metaverso. O MetaQ é um projeto que eu lancei no começo desse ano, em 2022, né? Ele contempla um podcast, que hoje já tem 10 episódios que estão disponíveis. Quem quiser assistir no Linktree/MetaQ, eu vou deixar depois o link aqui para vocês, né? Estou escrevendo um livro, finalizando ele agora. Eu tive uns atrasos, primeiro por causa de tempo, né? Porque a gente não é escritor, né? Não sou escritor profissional. Então, eu tenho que fazer outras atividades e acabei meio que me enrolando, mas vai sair aí daqui a pouquinho. E a terceira frente minha em relação ao método Q é justamente isso, são as palestras, explicar um pouco para a população exatamente o que é, né, o metaverso, só que de uma maneira mais simplificada. Então, se você já tem mais experiência no metaverso, eu acredito que esse vídeo aqui, né, essa proposta não vai ser para você. Mas você que tem uma curiosidade e quer entender um pouquinho sobre o metaverso, então eu acho que isso é legal, tá? Uma das coisas que eu sempre falo em todas as palestras é o que em relação ao metaverso? Se existe uma maneira mais fácil de fazer, por que dificultar? Explico por que eu gosto de trazer essa provocação para vocês. Primeiro que as pessoas falam assim, vamos fazer uma reunião no metaverso. Aí a pessoa tem que comprar um óculos, a pessoa ela tem que entrar numa sala virtual, achar um ambiente virtual para entrar, para juntar um monte de gente para fazer uma reunião. Cara, hoje tem Zoom, tem Google Meeting, entendeu? Que vai cumprir a mesma função, a não ser que você vai fazer uma apresentação 360 e 3D de um projeto enorme, entendeu? No qual todo mundo pode entrar, mostrar, aparecer. Aí, ok, você fazendo metaverso. Agora, se não for, não tem o porquê. Então, não vamos dificultar algumas coisas que já estão aí para justamente simplificar a nossa vida, tá? Uma das coisas que eu falo em relação ao metaverso é o quê? Quando ele surgiu, né? Porque assim, o metaverso na verdade surgiu faz tempo, mas ele veio justamente com a fala do Mark Zuckerberg, que é o presidente da Meta, né? Que antigamente era Facebook, né? Inc., que era a empresa que administra os produtos do Facebook, né? Que é o Facebook Portal, o WhatsApp, o Instagram, a Oculus, que é a empresa que faz os óculos 360, o óculos de realidade virtual. Então, e ele fala o seguinte, o Mark, metaverso é a próxima evolução da conexão social. Mas ele trabalha sempre, quando se fala em metaverso, justamente pensando nisso, em conectar pessoas. Nós temos o metaverso para outras finalidades que eu vou trazer aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. Vou mostrar aqui um pouquinho o vídeo para vocês e como que foi um pouquinho da apresentação do Mark. Vou deixar em tela cheia aqui para vocês darem uma olhada e aí a gente vai falando daqui a pouquinho. All right, perfect. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Mas eu já trago de antemão algumas informações, eu vou até falar um pouco em cima, porque o vídeo está em inglês, eu estou até legendando aqui para vocês. Mas é assim, acho que o conceito nem é vocês assistirem o que eles estão falando, mas sim algumas informações que eu quero trazer para você. O Mark Zuckerberg, quando ele fez a apresentação da Meta, ele trouxe um ambiente, uma apresentação que esse seria o ideal para ter um metaverso, no qual as pessoas elas usam avatares, elas têm diferentes tipos de possibilidades, de mundos para se conhecer, faz as interações com o mundo virtual de uma maneira um pouco mais estreita, né? Mas ele acaba fazendo isso daí também. Então aqui, por exemplo, está mostrando a questão de um ambiente de realidade aumentada, no qual duas meninas estão lá fora presenciando isso e acabam compartilhando isso para dentro, né? Desse ambiente aí que o Mark Zuckerberg trouxe. Só que uma coisa eu já falo para vocês de bate-pronto é o seguinte, para você chegar nesse nível de material, nesse nível de processamento, não é a computação hoje atual que a gente consegue, porque você tem que trabalhar com diferentes ambientes 3D, com ambientes plataformas, renderizar tudo isso, fazer com que as coisas funcionem de uma maneira bastante complexa.
E eu posso, e me arrisco a dizer, porque eu acho que eu já conversei com algumas pessoas a respeito disso, e é o quê? Para chegar a esse nível da realidade, chegar a isso daqui que vocês estão vendo na tela, é computação quântica. A gente não consegue simplesmente fazer essa imersão de uma maneira tão aprofundada como o Mark fala aqui. É óbvio que no futuro a gente vai conseguir, mas nesse momento, né, nessa imersão que o Mark fala que a gente deveria ser no metaverso, a gente não consegue chegar. Tá? Tanto é que, assim, até a própria palavra metaverso não é tão nova, né? O Mark ele trouxe de uma maneira um pouco mais... Ele quis ter uma propriedade em cima daquilo, mas a primeira vez que o termo foi utilizado foi em 1992, no qual o Neil Stephenson, né, lançou um livro chamado Snow Crash, no qual ele já falava esse conceito de metaverso, onde você colocaria um óculos virtual e era transportado para um ambiente ali diferenciado. Tanto que, por exemplo, assim, um dos personagens do livro, o cara é um entregador, que dentro do ambiente ele é um ninja, ele é um samurai, ele acaba trazendo essas possibilidades para dentro do mundo dele. Então ele está vivendo uma realidade diferenciada em cima disso daí. Isso em 92. Aí vamos pular um pouquinho mais recente, né? Acho que todo mundo já deve ter visto ou já ouviu falar sobre o Jogador Número 1, um filme, né, que é baseado no livro do Ernest Cline, também com o mesmo nome, né? Então, o livro foi lançado em 2011 e o filme em 2018. Ele fala a mesma coisa. E o mais interessante, se você lê o livro, o filme é legal, é interessante para você ter uma diversão aí, mas o livro, se você pegar a referência e a explicação do que é o metaverso do livro, é quase igual ao que o Mark Zuckerberg trouxe na apresentação do metaverso da Meta. Então, ele utilizou quase o mesmo conceito do que o Ernest Cline falou em 2011, ele trouxe para a questão da Meta. Então, é interessante de vocês, quem puder dar uma olhada no livro aí, vou deixar também o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. E também o filme, né, que eu acho que é importante. A palavra metaverso dentro do Google, né, no Google Trends, por exemplo, ela não vinha sendo expressiva, não era buscada até o lançamento da Meta, que foi em outubro de 2021. Quando ele falou, ele trouxe esse conceito, as buscas estouraram e vieram os meses consecutivos. Então, nos últimos 12 meses, ainda a palavra metaverso é uma das palavras que mais são procuradas aí dentro do ambiente virtual, né? Dentro das ferramentas de busca como o Google, tá? Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o metaverso é tudo isso? Qual que é o potencial do metaverso? Então vamos buscar alguns conceitos do metaverso para você entender. Primeira coisa que a gente tira como barreira é a lei da física, porque no ambiente virtual pode-se quase tudo. Você pode utilizar mapas hoje que existem, né, no nosso ambiente hoje, como o Waze, e criar um metaverso a partir dali. Então você tem hoje possibilidades infinitas para trabalhar o metaverso. Só que assim, uma coisa que eu gosto de deixar claro, não pode ser quase tudo. Não dá para fazer tudo o que você quer dentro do metaverso também. Existem leis, existem regras. Você não pode roubar uma marca, você não pode pegar uma marca. Já teve, por exemplo, caso de estupro dentro do metaverso. A pessoa, ela deu BO, ela deu queixa, como ela foi estuprada dentro do metaverso. Já teve, por exemplo, caso de pirataria, onde pessoas foram presas por praticar pirataria dentro do metaverso. Então, por mais que seja um ambiente divertido, descontraído, não pode ser tudo. Então, a gente tem aí algumas regras, algumas limitações que a gente tem que respeitar, tá? E hoje, mundos inteiros estão sendo criados. Hoje a gente pode estipular aí que são milhares de mundos que já estão em funcionamento. Então não é uma coisa que é tão embrionária, vamos dizer assim. Ela está aí num nível de desenvolvimento bastante avançado até. Não naquilo que eu falei para você do Mark Zuckerberg, trazer uma realidade um pouco maior, mas tem muita coisa que já está em andamento aí, tá? As possibilidades do metaverso, que eu gosto de falar, é o quê? Trabalho, relações interpessoais, turismo, educação. Essa imagem aí, que depois eu deixo ampliada aqui para você dar uma olhada, é o quê? Esse escritório, que aqui é onde tem esse monte de avatares aí aparecendo na tela, é o escritório da Century. A Century é uma empresa que tem mais de 3.000 funcionários no mundo inteiro. E eles fizeram um metaverso só para juntar toda essa galera, que acho que é o N-Flor. E lá tem centenas de andares, no qual qualquer pessoa que trabalha dentro da corporação, ela pode pegar uma sala, decorar do jeito que quiser e convidar outros pares, né, dentro dessa organização para fazer essas reuniões ou até mesmo pessoas de fora. Tudo isso no ambiente imerso, né?
a questão das relações interpessoais, que é isso que eu mostrei para vocês do Mark Zuckerberg, que ele quer trazer, que as pessoas tenham uma interação maior dentro do metaverso, entre as pessoas, né? A premissa até do Facebook, do Instagram. Turismo, imagine, por exemplo, você visitar, né? Você visitar locais que você não tem acesso, ou por conta de valores, ou porque eles nem existem, mas foram recriados dentro do metaverso. Então, você pegar, por exemplo, construções antigas, né? Imagina você pegar o Coliseu, ele todo reconstruído, você poder entrar e passear por todas aquelas entranhas daquele monumento maravilhoso. Então, assim, dá para ser feito. Educação, então, que eu acho que é uma das ferramentas que acho que é mais interessante para você trabalhar dentro do metaverso. E quando eu falo educação, não é você pegar um monte de aluno e cada aluno colocar um óculos e todo mundo ir para uma sala de aula. Isso volta naquele negócio de você complicar. A gente não quer complicar, a gente quer facilitar. Mas dentro do ambiente educacional, imagine você poder ver as entranhas do corpo humano, você tocar ali e abrir o corpo e ver as veias, como que funciona o coração. Então, assim, tudo isso dentro do ambiente educacional é bastante intenso e bastante interessante. Então, para o ambiente educacional, eu acredito que o metaverso ele vai ser de extrema importância e de bastante ajuda, né, para os professores terem, principalmente essa geração hoje que já nasceu com a internet, já nasceu com o celular na mão, né? Mercado, agora vamos falar de valores, porque as coisas só funcionam se realmente tiver um valor agregado, né? E hoje o metaverso já está faturando bilhões. Não é pouco que está se movimentando dentro desse ambiente que, entre aspas, começou agora, né? Lembrando que eu falei que em 92 já tinha sido a primeira menção. E eu vou trazer aqui algumas mostragens, né, de que o metaverso não é tão novo. Mas, assim, já está movimentando o mercado, né? Então, a gente estima, por exemplo, que já tem cifras de 800 bilhões de dólares aí que está sendo movimentado dentro desse mercado, tá? Agora eu quero falar para vocês de uma maneira mais rápida é o quê? Que é entender no metaverso. Porque a gente sempre fala assim, metaverso, o que é o metaverso? Mais ou menos assim, eu vou explicar para vocês de uma maneira mais cortadinha. Então, eu cortei o metaverso em diversas partes, né? Não o metaverso em si, mas os termos, né? As palavras que são utilizadas, para você entender um pouco o conceito de cada um deles. O primeiro que eu vou falar, por exemplo, são os mundos virtuais, né? O que é um mundo virtual? Hoje nós temos milhares de mundos virtuais já existentes no mercado. Então, aqui eu estou mostrando alguns, por exemplo, Sandbox, a Horizon, que é o do Facebook, é um outro mundo virtual. O Upland, que está no cantinho aqui, que tem um bichinho aqui, é um outro. E aqui no canto, vocês vão ver um que chama Second Life. O Second Life, me arrisco a dizer que foi um dos pioneiros em relação a esse ambiente virtual, né? Esse ambiente 360, esse ambiente de realidade aí imersiva, né? O Second Life você já podia criar seus avatares lá atrás e poder passear por aí. Exige um processamento enorme dentro de computadores, mas ele já existe, por exemplo, ele foi criado, o conceito dele foi criado em 1999. Eu acho que foi em 2003 que ele acabou sendo popularizado. Então você percebe aí que não é uma coisa tão recente. A gente não está falando de 2021, como o Mark trouxe, a gente está falando de uma coisa de 99, 2003. Então, não dá para você falar que o metaverso é uma coisa tão recente. Esses ambientes virtuais, por exemplo, eles já existiam faz tempo. O que está acontecendo agora, a gente está podendo organizar esse conceito de realidade virtual, né, misto com outras realidades que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Dentro de mundos virtuais, você tem terrenos. Então, é como se fosse um mundo realmente que tem as suas áreas que você pode comprar ou não comprar. Esse conceito aqui que eu vou deixar para vocês também o link é bastante interessante. Por exemplo, teve uma empresa no sul do país, no sul do Brasil, em Maringá, que eles fizeram o quê? Eles lançaram um empreendimento no mundo físico e a pessoa ganhava, né? Ela recebia, né, dentro de um valor agregado ali, o mesmo apartamento dentro de um ambiente virtual. Então, ela conseguia vender ao mesmo tempo tanto uma unidade dentro do ambiente físico como no virtual. E junto com isso, ela recebia 2 NFTs, que você vai aprender também aqui, que é o NFT aqui. No qual um era a chave, né, para ela poder entrar dentro dessa unidade dela, e o segundo, que ela tinha acesso ali a um clube, né, com várias coisas que poderiam estar acontecendo lá dentro. Porque o NFT, vocês vão entender que não é só aqueles desenhos que a gente fala, né, que as pessoas veem assim, o cara vendeu um NFT, ganhou milhões, não sei o quê. O NFT, ele acaba sendo ali
uma chave, né, uma propriedade, um certificado de que aquilo realmente é seu. Então, quando a pessoa recebe um NFT, no caso aqui, ela recebeu a chave da casa dela. Então, ninguém mais tem a chave. E não dá para fazer cópia, é diferente, você não pode ir no chaveiro para fazer um NFT, então é diferente. Então, é realmente uma coisa que é propriedade, é como se fosse um certificado seu, tá? Continuando aqui, entendendo o que é a realidade virtual, né? Fala assim, o que é realidade virtual, realidade mista, tem um monte de coisa. A realidade virtual em si, ela traz um ambiente mais imersivo para você. A gente tem alguns dispositivos que a gente já mais ou menos viu. Os óculos mesmo que você viu no menininho aqui no começo, né, que ele usa alguns óculos virtuais. Então, por exemplo, assim, a realidade virtual você pode utilizar tanto na questão de olhar, né, de você ver as coisas, então você está imerso naquilo lá. Já tem tecnologias que você pode sentir cheiros, né? Então você consegue sentir aromas dentro do ambiente virtual, uma flor, um perfume, você consegue utilizar isso daí dentro para fazer, para poder ter um ambiente mais imersivo. Você tem hoje dispositivos que você pode vestir e sentir, né, o tato disso, né, que é os dispositivos ápticos que a gente fala, né? Então você pode sentir, por exemplo, um toque, ou você pode, por exemplo, sentir alguém tocando no seu corpo. Então, já imagina que você pode até fazer hoje um sexo virtual através desses dispositivos. Ou, por exemplo, se você está trabalhando, você está jogando um jogo de tiro e você recebe um tiro, você sabe exatamente aonde esse projétil entrou em você, dentro do ambiente. Lógico, não é tão doloroso, mas você acaba sentindo aquilo, ou se alguém tocar em você. Então, tem essas possibilidades hoje e a gente consegue fazer tudo isso com ferramentas que já estão no mercado, você já pode comprar, tá? Aqui eu tenho dois videozinhos para mostrar para vocês. Um deles é esse óculos de realidade virtual aqui, porque o óculos de realidade virtual tem diversos, né? Tem os mais baratos, como esse da Meta, que parte de R$3.000, né? R$3.500. Mas você tem, por exemplo, óculos que tem uma qualidade, uma resolução tão imensa, né, como esse aqui que eu estou te mostrando, que ele consegue renderizar, ele consegue trazer uma fidelidade tão grande das coisas que ele custa mais de 60 a 70 mil reais caso você queira comprar. Então vocês estão dando uma olhada aí, por exemplo, que ele consegue renderizar. O que é renderizar? É você trazer ali uma projeção de um veículo, né, com todas as suas particularidades, e você está vendo ele com óculos, e você pode entrar, você está vendo as pessoas como se elas estivessem olhando lá dentro do veículo. E tem os detalhes. Então esse óculos, por exemplo, ele tem um sistema de processamento dentro dele, né, que é, ou seja, ele tem um poder, né, de processamento que faz com que ele traga essa perfeição e essa resolução para você trabalhar. É lógico que esse óculos você não vai usar só para brincar, você vai usar para trabalhar, tá? Então, isso eu estou falando de óculos, mas temos, por exemplo, aqui uma outra opção, né? Falando em relação à imersão, que é o quê? As pessoas, quando estão ali no ambiente virtual, elas usam os controles, por exemplo, para andar naquele ambiente. Você tem, por exemplo, essa prancha aqui, essa esteira que a gente fala, que você pode se locomover parado ali, na verdade, parado, né? Você não está se locomovendo parado, você está ali, sem sair do lugar, mas você está caminhando e você pode fazer isso dentro do ambiente ali do jogo ou de qualquer outra coisa que você queira. Você pode correr, você pode pular, você pode agachar, e esse dispositivo, por exemplo, ele consegue trazer essa realidade para você ter uma imersão ainda maior. Que isso é uma das coisas que acontece muito, né? Porque você andar só com o controlinho ali não é tão legal, né? Então, o legal é você realmente ter essa imersão. Aí me perguntaram uma vez numa palestra, dá para fazer atividade física? Talvez, se você fizer um aplicativo, se você fizer um dispositivo que você consiga juntar uma coisa com outra, você pode, por exemplo, fazer atividade física, sim. Tá? Realidade aumentada ou mista, tá? Tem um pouco de diferença entre aumentada e mista, mas eu venho aqui para trazer uma facilidade para você, não vou complicar ainda mais. Mas tem algumas possibilidades aqui, que são o quê? Óculos. Então imagina você, por exemplo, com o seu... Peraí que eu apertei o botão aqui. Imagina você com o seu óculos normal, aqui você coloca na cara, e ele começa a projetar alguma coisa também nesse ambiente virtual. Só que você não está saindo, você não está ficando preso dentro do ambiente virtual, né? Você está no seu ambiente real com informações virtuais vindas diretamente nos seus óculos aqui de uma maneira mais rápida. Então você consegue, por exemplo, estar andando na rua, olhar para o McDonald's, né, e falar assim, olha,
aparece aqui, está tendo uma promoção lá, então eu vou lá no McDonald's. Ou você está meio perdido andando na rua, ele mostra as setinhas para onde você tem que ir até chegar no seu ambiente. Então essa realidade aumentada, tem um exemplo que eu gosto de falar sempre nas palestras, que é o quê? Tem uma rede de supermercado americana que eles fizeram o quê? Eles colocaram um aplicativo que pode usar no celular mesmo, né? Ele entra no supermercado e fala assim, eu quero pizza. Onde que está a pizza aqui dentro do mercado? Quando ele coloca ali, aparece um monte de bolinha apontando a tela do celular, né? Para ele ir como se fosse come-come, até chegar no corredor da pizza. Então ele vai seguindo aquilo. Então isso é uma maneira de você fazer realidade aumentada. Então não é só com óculos aqui, você pode também utilizar seu celular ou outros dispositivos que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui tem um dispositivo mais direcionado, né? Tipo assim, você coloca para você utilizar só para isso, né? Aqui tem a opção, por exemplo, de um óculos que você usa de grau e aí traz algumas outras possibilidades. Aqui já é mais para o uso militar, que ele traz algumas outras ferramentas, que temos câmeras de visão, infravermelho e coisas assim, tá? O Google Glass, acho que, não sei se vocês lembram, mas foi lançado em 2014, era para ser um dispositivo da Google que, tipo assim, matador. Que ele fala assim, não, gente, o Google Glass era o cara moderno, que tinha mais tecnologia, foi lançado em 2014, à frente do tempo e sumiu. Nem chegou aí para o mercado em venda de grande escala. Ele tinha alguns problemas no começo que acabou fazendo com que o produto ele não decolasse, né? Então, por exemplo, assim, por que ele foi um fracasso? Primeiro, performance. Você viu que eu mostrei para vocês, por exemplo, um dispositivo que ele tinha um poder de resolução, de processamento que fazia renderizar aquilo de uma maneira espetacular, né? O dispositivo do Google, ele não era rápido, então ele não tinha uma resposta rápida para você fazer as coisas. Então, você pedia uma coisa para ele, ele não fazia na hora, então ele era devagar, então acabava tendo era prejudicado. Então, uma outra questão que era a privacidade. Então, pense assim, você sabe que quando você vai no shopping, você vai no banco, você vai no centro da cidade, tem um monte de câmera te filmando, né? Você sabe, e para você tudo bem, você está disposto a ir àquele ambiente, né? Está disposto a ir naquele ambiente e sabe que aquilo lá está sendo gravado. Agora imagine, por exemplo, você está com um amigo seu, ou com uma namorada, ou coisa do tipo, e ela está com aquele óculos te filmando, entre aspas, a todo instante. Então essa sensação de privacidade, na época, acabou atrapalhando um pouco o desenvolvimento do produto. E não só o desenvolvimento da maneira de você sentir que aquilo não era legal, mas como a parte legal, literalmente falando. Então as legislações não permitiam, por exemplo, que você andasse com uma câmera filmando tudo e todos. Então era uma coisa que tinha que ser mudada. E uma das coisas que eu acho que é mais importante, vendo um pouco, né, é o quê? O Google não preparou o mercado para trazer o produto, ele simplesmente chegou e vomitou aquele produto, ele jogou para todo mundo. Então ele acabou não trazendo um porquê daquele produto existir, tá? Então acho que esse foi um dos motivos do fracasso do Google Glass em 2014. Se ele vier agora com outras possibilidades, funcionalidades mais rápido, eu acredito que ele vai ter aí um sucesso bastante considerável, uma vez que o mercado já está preparado para esse tipo de coisa. Se você pensar, por exemplo, que antes de 2021, antes do Mark falar do metaverso, o povo não estava nem aí em relação aos óculos. Depois que ele trouxe daí em evidência que a procura por óculos, por exemplo, de realidade virtual, realidade aumentada ou outras possibilidades, aumentou de uma maneira muito grande, tá? Esse dispositivo, por exemplo, eu acho que é um dispositivo matador. Ele chama HoloLens, que é da Microsoft, e ele faz exatamente isso. É um óculos que você coloca na cara e ele te traz ali uma sensação de hologramas diretamente projetados ali na lente, no qual você pode tocar objetos junto com seus pares, né, junto com parceiros ali, por exemplo, de negócios, que podem estar vendo o mesmo objeto e estar trabalhando em conjunto, por exemplo, alguma coisa, algum trabalho. Então, o interessante é o quê? Desse dispositivo. A Microsoft, normalmente, ela traz produtos para produtividade. E o HoloLens não poderia ser diferente. Esse dispositivo já está à venda no mercado, ele está na faixa de uns 30 e poucos mil reais. É claro, é um produto novo, se você é um early adopter, por exemplo, que gosta de coisas novidades, você pode comprar, mas ainda não tem tantas funcionalidades, tantos aplicativos ou tantas coisas para utilizar. Mas ele já funciona. E eu quero mostrar para vocês um videozinho de como que é ele. E vocês vão achar o máximo. E o que eu estou mostrando nesse vídeo aqui que está aparecendo é uma coisa que funciona, já está hoje em funcionamento desta maneira aqui.
Então ele projeta, por exemplo, ali alguns hologramas dentro do ambiente, você pode tocar entre aspas, né, que você não vai sentir, a não ser que você esteja utilizando outro dispositivo, áptico, por exemplo, como eu falei, mas ele traz aqui algumas possibilidades. Imagina, por exemplo, no âmbito educacional, você aprender os órgãos através dele, tocar, então você consegue fazer isso de uma maneira já hoje, né? Isso que é o legal. Mas como eu falei, precisa de pessoas para desenvolver essas coisas, não é só apenas ter os dispositivos, né? Você não ter programador, você não ter pessoas que sabem fazer esses desenvolvimentos, né? Que eu costumo falar que são arquitetos desse mundo, né? Então, que é o interessante. Então, essa aqui foi o HoloLens, que é muito, que eu acho que é uma ferramenta muito legal para se trabalhar. Para que óculos se você não pode ter uma lente de contato, imagina, né? Então, essa aqui é uma lente de contato que já é funcional, ela já está com o seu protótipo, então eles vão lançar no mercado aí para os próximos anos, mas imagina, né? Dá para você olhar aí, né? Em 2017 ele tinha uma possibilidade e ele foi aumentando, né? E hoje a Mojo Lens, né? Ela já está com o produto finalizado, então é um produto já funcional, né? E se você olhar perto aqui de uma joaninha, o tamanho da lente, né, do display, que é 0,48 milímetros, né, é uma coisa minúscula, mas ele já está um produto que já está em funcionamento e em testes em humanos. Então isso que é o mais legal. Aqui está um videozinho para você dar uma olhada como que funciona, né, essa tecnologia de lente, né. É lógico, isso aqui é uma projeção, né, de como seria realmente você ter uma lente de contato no seu olho e ele trazer informações em cima disso tudo. Mostra aí que você pode fazer diversas coisas, trabalhar na área médica, esportes, né? Você consegue fazer um monte de coisa através de uma lente de contato. Lógico que aqui as pessoas não estão utilizando de fato elas, né? É só uma reprodução, mas lembro que fica estranho que eu vi aí eles fazendo um teste uma vez, eles colocando, fica um negócio tudo preto, né? Então é uma coisa que eles querem resolver isso para a próxima geração, para colocar no mercado, só falta essa parte dessa finalização realmente da parte visual, porque imagina você andando na rua, uma pessoa com o olho tudo preto, entre aspas, né? Então eles querem trazer o máximo de realidade em cima disso daí. Mas é como que está falando aqui, né? Está legendado também o vídeo. Ele é um dispositivo que ele é totalmente funcional, já está em testes. Então, para ele chegar no mercado dessa maneira aqui, como está mostrando agora, é questão de tempo realmente. Então, é uma coisa que virá aí para o mercado aí nos próximos anos aí, uma questão de brevidade mesmo. Ainda isso daqui está no mesmo conceito do Google Glass em relação à privacidade. As pessoas estão discutindo muito essa questão de privacidade dentro desses ambientes aí no qual as pessoas são pegas desprevenidas, né? Estão sendo filmadas ou estão sendo trazidas de uma maneira desprevenida, sem dar autorização dela. E aí entra um monte de questões, LGPD, um monte de séries aí, que aí os players vão ter que se adaptar a essas tecnologias aí. Então aqui está mostrando como que são as fases aí dessa lente de contato, né? As baterias, os sensores. E uma coisa, como que é controlada ela? Tem um dispositivo externo? Não, o olho. O olho mesmo você consegue controlar ela. Como funciona, não sei. Não está no mercado, mas eles falam que é uma maneira bastante intuitiva, bastante simples, tá? Esse aqui é um modelo de como que seriam as projeções dentro da tela. E o tamanho dela perto de objetos aí. Então, assim, dá para se fazer bastante coisa em cima dessa tecnologia aí. Que é o futuro, né? Outro dia me falaram numa faculdade que foi muito interessante. O menino me perguntou assim, como que vai ser o celular perto dessas questões de ambientes aí digitais, né? Tipo assim, perto de um óculos de realidade aumentada, perto de um óculos aí de realidade virtual. Eu fiz a seguinte pergunta para ele, que celular? Ele me olhou pra minha cara e assim, como assim que celular? Esse celular? Eu falei, tá, mas do jeito que vai a tecnologia, daqui a pouco não vai ter mais celular. Então, não tem o porquê a gente ficar pensando em como o celular vai ser. Aí eu perguntei para ele, você sabe o que é o Palm? Palm Top? O moleque falou, não sei. Eu falei, então, exatamente. Né? Algumas tecnologias vão morrendo no meio do caminho, por mais que hoje elas pareçam ser, tipo assim, imprescindíveis para a nossa vida. Mas se a gente tiver dispositivos, por exemplo, como óculos de realidade aí, que você consegue trazer aí uma possibilidade ainda maior para o seu dia a dia, não tem por que você ficar carregando um dispositivo pesado e chato ou limitante.
tá? Então, isso é uma das coisas. Economias virtuais, né? Entendendo o metaverso. Esse aqui é um ambiente da Boticário, que foi num mundo chamado, acho que Anakin Life, acho que foi, que eles colocaram lá. E o que eles fazem? Eles vendem perfume dentro desse metaverso. Ah, mas estão ganhando dinheiro com isso? Estão ganhando milhões com isso. Então você pode, por exemplo, quando a gente fala em economias virtuais, é o quê? Você pode, por exemplo, comprar um ambiente virtual dentro de um ambiente virtual, ou seja, quero comprar uma bolsa virtual, quero comprar sei lá, um tênis virtual, para usar dentro do ambiente virtual. Ou você pode, por exemplo, entrar numa loja da Boticário e receber em casa. Você vai lá, compra o perfume da loja da Boticário e recebe na sua casa. Ou o inverso também, como eu falei para vocês do exemplo lá dos terrenos. Você comprar, por exemplo, um imóvel no ambiente físico e receber também sua versão no ambiente virtual. Então, essas pegadinhas, essas trocas dá para ser feito aí dentro dessa parte de economias virtuais. E hoje está movimentando muito. Você pegar, por exemplo, que você pode comprar um sapato virtual e colocar ali, esse sapato aqui da Gucci, custa acho que R$70, $70, eu não vou me lembrar qual moeda que é, mas ele é uma realidade aumentada. Então você compra ele e é como se fosse um filtro. Você aponta para o seu pé e ele está lá. Então você consegue fazer essa compra aqui. Esse daqui, se não me engano, é do Dolce & Gabbana. Esse daqui é interessante, que foi um desfile dentro do metaverso, o Metaverse Fashion Week, que foi feito dentro de um mundo virtual chamado Decentraland, que eu não falei para vocês aqui, mas existe esse mundo virtual. O cara comprou um terreno lá, acho que pagou 13 milhões de reais para comprar esse terreno e fez o seu Metaverse Fashion Week. Imagina quanto ele ganhou em cima disso daí. McDonald's, por exemplo, está em quase todos os grandes players de metaverso, vendendo também produtos. Você pode comprar o seu lanche lá e receber em casa como se fosse um iFood, só que ali com o seu avatarzinho. Você entra, tem uma experiência em cada um dos metaversos, mas tem ali, tá? E grandes outras lojas já estão vendendo equipamento, como TIM, claro, tem um monte de empresas aí que já estão dentro desse ambiente fazendo as suas compras. E como você faz essas compras? Através de criptomoedas. Todo mundo fala assim, criptomoeda, ficar rico, ficar milionário, ou vai perder dinheiro, o que são essas criptos? Bitcoin. Então, sim, existem e a gente utiliza elas dentro desses ambientes virtuais para fazer negócios. Então, por exemplo, assim, temos grandes moedas virtuais hoje. Uma delas, por exemplo, a Bitcoin, que todo mundo conhece, todo mundo fala assim, não, a Bitcoin é a moeda que mais traz, que é mais importante, né, dentro desse ambiente. E, de fato, ela foi uma das pioneiras, né? Mas não tem só ela. Hoje nós temos mais de 20 mil moedas virtuais, mais de 20 mil ativos digitais em que você pode, por exemplo, fazer as transações. E elas podem fazer de maneiras mais amplas, né, como o Bitcoin, o Ethereum, né, que é muito utilizada dentro do ambiente do metaverso, né, você comprar NFTs ou terrenos virtuais, você utiliza essas moedas, ou, por exemplo, você limitar ela por uma funcionalidade sua. Você pode, por exemplo, ter uma rede de supermercados aqui em São Paulo, que ela lançou um aplicativo, dentro do aplicativo ela criou uma moeda virtual, e dentro desse aplicativo ela faz negócios com essa moeda virtual. Então ela trouxe uma funcionalidade a mais aí para essa moeda virtual, que é o quê? Fazer com que o negócio dela venda mais de uma maneira mais interessante, através de um processamento de Web3 e coisas que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? NFT, todo mundo fala NFT, vamos lá. Não é só os macaquinhos bonitinhos, entendeu? Não é só os macaquinhos que muita gente ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro, né? Em inglês, NFTs token não fungível, né? São ativos não fungíveis, que é dentro de uma blockchain. Então, blockchain também vou explicar para vocês. Mas pensa o seguinte, ó, você vai no cartório, né? Aí você quer registrar um imóvel. O cara te dá um documento, ó, tá aqui o registro do seu imóvel. Esse registro é como se fosse um NFT, ele é seu, né? Ninguém mais vai ter, só você vai ter aquele registro, é por isso que NFT é tão seguro. Então, assim, e como eu falei, pode ser um registro de um terreno virtual, pode ser um certificado de presença em algum ambiente, por exemplo, eu já fui em diversas palestras e eventos no qual você recebe um NFT de participação no final.
Então, você pode utilizar como um certificado, você pode fazer, por exemplo, ingressos para shows, objetos para avatar. Então, assim, aquela bolsa da Gucci que você vai comprar para o seu avatar é um NFT, porque ela é sua, então ela só é sua. Então, assim, é muito mais amplo do que os macaquinhos que tomaram fama aí em cima disso daí. Tomaram tanta fama, por exemplo, Neymar. Neymar perdeu 5 milhões de reais com o NFT, porque ele comprou no começo do ano o macaquinho e depois de alguns meses já perdeu o mercado. Então, é um mercado bastante volátil. Você pode comprar alguma coisa que realmente vai valorizar, comprar uma coisa por 20 e depois vender a 100, ou você pode comprar uma coisa por 7 milhões e ele vale 5 milhões, ele vale 2 milhões, como foi o caso aqui do Neymar, tá? E como você pode utilizar, por exemplo, NFTs, moda, né? Domínios de internet, não sei se você sabe, mas aquele www é um domínio que você compra a cessão do uso, não é uma coisa que é sua por completo, porque se você deixar de pagar para o registro BR ou para o outro operador que é o dono daquele domínio, você não pode mais utilizar. Então, para assim, eu registrei um domínio, sei lá, www.abacaxi.com.br, só que se eu deixar de pagar aquele domínio, ele não é mais meu. Né? Se eu não pagar os R$ 40 por ano que eles me cobram, ele vai se tornar disponível para qualquer um que queira comprar. Com o NFT, né, com a Web3 é outra história, o domínio vai ser seu e a propriedade é sua, você não tem que pagar mensalidade para ninguém. Tá? Skin, jogos, ingressos, né, programas de recompensa, que muitas empresas aéreas estão trabalhando dentro desse ambiente, então isso que é bastante interessante para você utilizar NFTs. E se o NFT é aquele documento que você pegou como registro, que é seu, a blockchain é o cartório, entendeu? É dentro desse cartório enorme, né, que é onde tudo acontece, onde tudo funciona, né? É um livro digital imutável, né, que em sua grande teoria, né, e está sendo na prática até hoje, né, não dá para você burlar, porque ele traz umas camadas criptográficas que não permite com que seja burlado, né? Então, tudo que você registra, ou NFTs ou outras ferramentas, dentro da blockchain, você tem a certeza, entre aspas, de que aquilo realmente é uma coisa que, de fato, é aquilo que se demonstra ser. Então, se o cara mostrar para você um NFT de um quadro, né, qualquer, através do NFT, você vai saber que vai estar dentro da blockchain e sabe que aquilo lá é real. Tem uma numeração enorme ali que você sabe que, de fato, né, aquilo, né, uma numeração parecida com essa aqui, inclusive, que de fato aquilo lá está registrado dentro da blockchain. O que é a blockchain? Como que funciona? Isso aqui é um pouco mais profundo, mas eu vou explicar por cima como que é, né? Então vamos pensar que uma solicitação, uma transação é solicitada, né? Ela vai gerar um cubozinho, né? Um cubinho, né? Bonitinho, representando essa transação. Esse cubo é enviado para cada nó, ou seja, cada participante no mundo inteiro que está ali a blockchain, tentando explicar para vocês de uma maneira mais simplificada, tá? Esses nós, esses participantes, eles vão validar que aquela transação de fato é uma transação real ou não, né? Esses nós, esses participantes, eles recebem uma recompensa por isso que funciona muito bem isso, né? E esse bloco volta, né? Volta não, né? Vai ser adicionado ali à blockchain, que já existe, né? Então, tipo assim, esse cubinho, ele volta ali para a blockchain, né? E é distribuída essa atualização para a rede, falando, gente, agora dentro da blockchain tem esse cubinho também. Então, isso valida que aquilo lá realmente funcionou, tá? Aí a atualização finaliza e foi concluída. Isso de uma maneira bastante, não vou nem falar leviano, mas uma questão bastante simplificada do que é blockchain, porque assim, meu papel aqui não é trazer para vocês uma coisa tão imersa, tão aprofundada em relação a isso daí, mas para vocês entenderem e poder falar aí num grupo de amigos o que vocês sabem um pouco sobre o que é cada uma dessas coisas aí, tá? Mas o mais importante de tudo, disso que a gente está conversando aqui, é o conceito do Web3. O que é o conceito do Web3? É o www? Não. O conceito do Web3 é como que é a internet que a gente utiliza hoje em dia. Ah, mas já teve Web 1, 2? Teve. A Web 1 por exemplo, mostrando aqui para vocês, era o momento que você
podia consumir aquela informação. Antigamente, por exemplo, você tinha alguns sites que você entrava para ver uma notícia, uma informação ou coisas parecidas, semelhantes. A Web 2, que é a web que a gente está hoje, é uma web que você pode produzir para os outros consumirem e também consumir o que eles estão produzindo. Então esse é o principal mote hoje da Web 2.0. E a Web 3.0, que aí vocês vão ver a diferença, é o quê? É o que acontece na Web 2, só que não existem donos. E existem donos. Explicando. Eu não tenho, por exemplo, que entrar na plataforma do Facebook e ser obrigado a seguir as regras e leis do Facebook. Na Web 3 você vai poder produzir o seu conteúdo e ser dono do seu conteúdo. Imagina hoje o seu Instagram. Se a Meta, que é a empresa que é dona do Facebook, do Instagram, falar assim para você, seu perfil não é mais interessante para a nossa comunidade. Pum, cortou. Ou você fez alguma coisa que acabou prejudicando alguém e alguém foi lá e reclamou e eles foram lá e pum, cortou. Ou o Instagram fechou. Você perdeu tudo que está lá. Todas as fotos, todas as suas histórias, tudo que você inseriu lá dentro. Vendas, imagina seus clientes que estão todos no Instagram, perdeu tudo. Então essa é a Web 2.0. Na Web 3.0 você é o dono do seu Instagram. Então aqui eu quero até trazer uns exemplos, né? A Web 1.0, né, que era o portal MSN, né, Yahoo, era só para você ler, para você ver, somente leitura. A 2.0, ela é participativa, mas ela é centralizada em grandes players, como Facebook, Twitter, WhatsApp. Então, são grandes players que mandam e são donos realmente dessa questão. E a Web3, que você traz aí alguns outros conceitos, né, de criptomoedas ou de navegadores que acabam trazendo ali um senso de propriedade para você. Não tem intermediário, ela é descentralizada. Então, esse que é o objetivo da Web 3.0. Tá, mas qual que é os benefícios e vantagens, né? Ela é contra o monopólio e própria privacidade. Eu quero falar isso aqui porque assim, ó, gente, ó, eu não acho que existe um mundo perfeito, tá? Eu não acho que tipo assim, não, mundo de Poliana, lindo e maravilhoso, é Web 3.0, a gente vai sair feliz e contente, saltitando, né? Num mundo maravilhoso e lúdico. Não. Eu acho que vamos ter problemas e teremos problemas realmente com a Web 3.0, mas o objetivo dela é ser contra o monopólio e ser pró-privacidade, ter uma rede segura, propriedade de dados, não ter interrupção de serviço, ou seja, você parou de pagar o seu provedor, caiu o site? Não, entendeu? Blockchain, uma blockchain um pouco mais organizada, né, para a gente conseguir realmente ter ali, de fato, as transações de maneira mais segura ainda do que já é, né? Uma web semântica, uma web mais participativa, né? Eles falam de eterno, né? Então, não sei se realmente vai ser eterno, né? E eu deixei por último aqui a interoperabilidade. A interoperabilidade é o que está pegando no metaverso hoje. Entendendo o metaverso, interoperabilidade. Nem tem mais slide, só tem essa chamada aqui. E eu vou explicar por quê. O que acontece hoje no metaverso? Você compra, por exemplo, seu avatar, você montou seu avatar dentro de um mundo virtual. Lembra que eu falei para você o que é mundo virtual, né? Então você monta o seu avatar tudo lindo e maravilhoso lá. Comprou umas skins, comprou uma bolsa legal, comprou uma jaqueta da hora, colocou um sapato caro, entendeu? Sei lá, fez um negócio legal. Que legal, quero entrar no outro mundo virtual para ver como que tá as coisas lá. Você vai começar do zero. Então não existe, por exemplo, tudo que você faz em um metaverso, você não consegue transferir para outro metaverso. Então isso que eu falo, questão da interoperabilidade. Você precisa estar conectado e poder levar o que você faz hoje aqui para outro. Lembra que eu falei, tem milhares de mundos virtuais que você poderia navegar e transitar. Eu gosto de usar um exemplo, nem sei se é certo ou não usar esse exemplo, mas lá atrás, antigamente, tinha um negócio chamado intranet, que era o quê? Uma rede de computadores dentro de uma empresa. Então, dentro daquela empresa, tinham vários computadores que falavam entre eles. Mas eles não falavam com outros computadores de fora da empresa. Aí, depois de um tempo, criou-se um protocolo único, né, que é o IP, que é a Internet Protocol, e trouxe o quê? A possibilidade de você
dentro da sua intranet, falar com outros computadores de outros ambientes no mundo inteiro e via internet. Imagine hoje que esses mundos virtuais são as intranets. Eles só podem fazer as coisas dentro dele mesmo. A partir do momento que a gente conseguir desenvolver um protocolo único, como foi feito com a internet, você consegue fazer com que o universo e o metaverso se expanda. Aí sim, na teoria, ou até na prática, na verdade, né, vai existir o metaverso por completo. Porque você vai poder estar entrando em diversos mundos a todo instante sem ter que ficar ali preso a algum tipo de sistema, de um tipo de mundo. Então imagine você estar dentro de um mundo, abre um portal aqui, eu estou indo para o portal, por exemplo, da Century, estou indo lá conhecer o metaverso da Century, ou vou lá para o Facebook. Então essa interoperabilidade que é o interessante disso acontecer. Já existe hoje um consórcio para fazer com que o protocolo único aconteça. Nós temos, por exemplo, a Microsoft, a Amazon, o Google, estão todos dentro tentando fazer com que tenha uma linguagem, um protocolo, com que tudo ali seja compartilhado entre todos os metaversos que quiserem, né? Menos a Apple. A Apple falou que não vai entrar, porque ela falou que se ela quiser, se o mundo quiser, que siga o protocolo dela, e não que ela siga o protocolo dos outros. Ah, arrogante? A Apple é. Eu acho que até é interessante uma empresa ser arrogante a partir do momento que ela vale mais do que todas as outras juntas, somadas. Ela vale mais que a soma da Amazon, que o Google e a Meta. Você somar ali, ele não dá o valor de mercado da Apple. Então, eles têm ali, nem vou falar essa palavra, mas é culhão para falar, para fazer com que as pessoas realmente sigam um protocolo que ela trouxer. E ela é interessante, eu vou falar para ela daqui a pouquinho, você vai ver. Ela é esperta ela espera um pouco o negócio pegar fogo para depois ela entrar no mercado. Então é isso que ela tá fazendo, tá? Mas vai rolar o metaverso? Já tá rolando, tá, gente? Ó, tá rolando, só que ainda tem muita coisa para se melhorar. Hardware, por exemplo, é uma das coisas. A gente ainda não tem um poder de computação quântica no qual todos tenham acesso, né? O que tem hoje de computação quântica é o qubit, mas é bem pouquinho ainda, que ainda não chegou ali a um nível que a gente possa trazer para a população em geral. Software, né? A gente não tem gente para fazer software, a gente não tem programador hoje para fazer sites simples. Imagina para você fazer hoje mundos, né, dentro desse ambiente de metaverso. Então, existe ali alguns problemas de mão de obra para fazer com que aquilo realmente funcione de fato. Então, precisamos de coisas que ainda nem existem, né? Tipo assim, por exemplo, criadores de mundos, né? Não é uma profissão que existe ainda, mas está sendo adaptada através de uma programação aqui, um programador ali, para fazer com que esses mundos sejam adaptados, né? A gente tem a parte da inteligência artificial, por exemplo, que ela pode vir a ajudar e muito no desenvolvimento e na criação desses ambientes de metaverso. A interoperabilidade, que eu falei para vocês agora, é uma coisa que ainda não está acontecendo, né? E precisa acontecer o quanto antes. A descentralização, porque não adianta falar assim, ah, não, eu estou no metaverso, né? Agora sim estou na Web3, ninguém manda em mim, não sei quem, não sei o que lá. De quem que é a Horizon? É do Facebook. A Century fez o dela. Então, assim, ainda existem donos, né, dos poucos metaversos que realmente ali trazem um conceito interessante, ainda é de donos, né? Tem donos ali que realmente fazem com que você siga as regras que eles impõem ali dentro, né? A inclusão e acessibilidade é uma coisa que eu falo muito nas palestras. 33 milhões de brasileiros não têm acesso à internet básica. Imagina falar que essas pessoas vão entrar no metaverso. Então, assim, não dá para você falar de inclusão quando você tem aí uma lacuna enorme, né, de pessoas ali que não têm acesso ao básico, né? Não é para você falar ainda de pontos aquém daquilo que a gente está conversando aqui. Acessibilidade, né? Todos os metaversos, ou sistemas, ou óculos, por exemplo, você consegue, você tem que usar as duas mãos, por exemplo, para chegar e navegar naquilo, né? Então, assim, e quem não tem, por exemplo, um braço, ou quem, sabe, existem ainda questões de acessibilidade que precisam ser tratadas, por mais que o metaverso vai ajudar em muito a pessoas que têm algum tipo de deficiência a ter experiências interessantíssimas e riquíssimas. Só precisa, de novo, ser bem trabalhado para a gente poder chegar nisso daí.
Aqui tem alguns metaversos que vocês podem entrar, né? Second Life, o Meta da Horizon, o Fortnite, Decentraland, Roblox, Sandbox, Pokémon Go, são todos os metaversos que estão disponíveis aí. Você não precisa de óculos, tá, gente? Você pode, a maioria deles você pode entrar aí do computador ou do celular. Então dá para você trabalhar em cima disso daí. Uma outra coisa que eu esqueci de falar de hardware é custo, né? Hoje tudo bem, você consegue comprar um óculos de 3 mil reais, entre aspas, né? Por mais que seja muito caro, né? Para poucos ainda, um celular está próximo disso, né? Mas você não consegue comprar um óculos que tem uma fidelidade, por exemplo, de 70 mil, ou o HoloLens da Microsoft de 30 e poucos mil. Então, assim, é uma coisa que é bastante cara e a gente precisa verificar isso daí, tá? Ainda falando em mercado, por exemplo, você pega, por exemplo, a Meta. Ela lançou a questão ali, falou que ia fazer e acontecer e ainda não trouxe, não entregou o que ela estava prometendo ali no começo, né? Só esse mês aqui, eles demitiram mais de 11 mil colaboradores, perderam esse ano 670 bilhões de dólares em valor de mercado. Então a Meta ela lançou o metaverso, mas ainda não conseguiu realmente fazer com que aquilo tivesse uma continuidade, né? Muitos falam, por exemplo, assim, ó, o deserto virtual, né? Metaverso sofre com falta de usuários e preços de criptomoedas perdem força, né? A Decentraland, por exemplo, tem um número aqui que eles falam, não são as pessoas que estão só navegando ali, olhando, mas são as pessoas que estão realmente agindo, né? Interagindo, né? A média de usuários nos últimos 7 dias é de 121 pessoas. Imagina você pegar aí uma plataforma que custou bilhões para ser construída e você ter 121 usuários. Então é uma coisa que é bastante preocupante aí quando se fala de metaverso. O que vai acontecer? Vai, a gente sabe, mas ainda tem seu tempo de maturação, não está maduro o suficiente. Então a gente precisa ainda trabalhar em cima disso daí e aos poucos isso vai acontecendo, não é uma coisa que precisa ser para ontem, né? Aos poucos tudo vai entrar nos seus eixos aí. E esse player aqui, a Apple? A Apple falou assim, vocês que me sigam, porque eu vou lançar meu dispositivo, né? E ela vai lançar esse dispositivo agora, no começo ou na metade do ano de 2023. Então, ninguém sabe o que é, isso aqui é só uma brincadeira que fizeram, né? Falando do que seria o óculos da Apple. Mas vamos pensar na Apple nos últimos anos. Quando ela lançou o celular dela, já existiam celulares smartphone. Ela chegou matando todos eles. Tablet foi igual, computadores de alta potência, né? AirPods, cara, tudo que a Apple trouxe de novidade no mercado na última década, ela acaba sendo aí uma matadora dentro do mercado. E vendo como que está ainda a bagunça do metaverso, para ela chegar e ser a matadora com um dispositivo que realmente traga ali uma fidelidade, uma segurança, é bastante plausível, bastante fácil de se imaginar que ela possa fazer isso daí. E dinheiro ela tem. É uma empresa que vale mais de 2 trilhões de dólares, quase chegando a 3. Então, é uma empresa que consegue aí, talvez, chegar numa possibilidade mais próxima do que deveria ser o metaverso, tá? Esse videozinho aqui é o que eu acho que é mais interessante. Videozinho não, né? É um belo de um vídeo, né? É da Microsoft, né? Eu mostrei para vocês lá atrás como que era a experiência da Meta, né? Que fala da questão das relações interpessoais. A Microsoft vai mais para a questão da produtividade. Então ela trouxe, por exemplo, aqui como que seria o dia a dia do uso dessa tecnologia da HoloLens, né? E esse conceito que é o Microsoft Mesh já está disponível, você pode entrar na internet e ver como que funcionaria. Então imagine, por exemplo, 2 pessoas trabalhando no mesmo projeto e não estando na mesma sala, né? Você aprendendo com um professor que não está na mesma sala, mas está ao seu lado, te explicando, te ensinando e vendo o que você está fazendo e vendo o que deveria ser feito. Então, esse vídeo eu acho que é o mais interessante em termos de futuro. Eu não acredito que, lógico, o futuro é colocar um óculos tão grande desse na cara, mas a gente já viu que tem tecnologias que podem trazer, por exemplo, opções de uma lente de contato. Lógico que ainda não está no mesmo sistema de processamento como um HoloLens, mas
ainda assim a gente pode aí mais ou menos desenhar de como seria um futuro interessante. E isso parece até aqueles Minority Report, né? Aquele filme que tinha acho que o Tom Cruise, que você poderia fazer as coisas através de hologramas. E é muito interessante. Eu acho que eu posso falar que eu pago pau pra caramba com esse vídeo e com esse conceito que a Microsoft trouxe. Então, dá para vocês verem aí como que seria aí um trabalho colaborativo, né, utilizando as ferramentas de realidade aumentada ou realidade virtual. Uma consulta, imagina, o médico mostrar ver para você fazer, eu acho muito interessante. E essa interação é maravilhosa, acho que dá para fazer. E o conceito que eu gosto do metaverso é justamente aquele que você não fica totalmente imerso, que você tampa a sua cara, a sua realidade, né? É aquela que você une, que você junta, né, as realidades. Por isso que eu acho que a realidade aumentada seria um futuro bastante interessante aí para o metaverso, que você junta o virtual com o real. Você não precisa sair do real e ficar preso, porque aí traz outras questões, por exemplo, eh, de saúde mental. Então, imagine você ficar. Hoje a gente já tem problemas de saúde mental com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, hoje por conta das redes sociais existentes. Imagine você ter um ambiente que você fica imerso aquilo, o que isso vai proporcionar e trazer no âmbito de saúde mental. Então, gente, é basicamente isso que eu mostro nas minhas palestras. Né? O Método Q é um projeto que vocês quiserem seguir, vou deixar o link aqui embaixo. Ainda tem muita coisa para acontecer. O metaverso não existe por completo. Não são salas de bate-papo 360 de realidade virtual que é o metaverso. E são experiências que você pode ter, mas não é o metaverso em si. Ainda tem muito ainda para se trabalhar para a gente chegar realmente no conceito de metaverso, tá? Então espero que vocês tenham gostado e lembrando que o projeto Metuq não é para aquelas pessoas que têm aí uma vivência maior em relação ao metaverso, é sim para aquelas pessoas que estão conhecendo. Então, se você aí assistiu, gostou e quer trazer mais informações, né, alguma coisa que eu esqueci, pode deixar nos comentários aqui. Será muito bem-vindo e vai agregar ainda mais com que as pessoas possam de fato conhecer o que pode ser o metaverso. Eu sou Rodrigo Malagoli e a gente se vê no próximo episódio do Metuq. Até mais!